Olá, Essa é a nossa segunda aula, voltada para a geografia do primeiro ano do terceiro bimestre. A nossa primeira aula foi sobre o conceito e teorias de demografia. Então, como é que esse objeto, ele é usado, para compreender a dinâmica da população e quais são as teorias, quais foram as três teorias que baseiam esses estudos. Dando continuidade aqui, nós vamos iniciar agora a nossa segunda aula sobre a demografia, 2. Então, esse primeiro momento aqui, nós vamos entender como é que essa população, ela vai se desenvolver, e principalmente alguns conceitos básicos para nós entendermos o que é população, de início para começo de conversa. Bem, então, a habilidade é a mesma, Então, analisar a produção de diferentes territorialidades em suas dimensões culturais, econômicas, ambientais, políticas e sociais no Brasil e no mundo contemporâneo, com destaque, para a cultura juvenil. Então, essa é a nossa habilidade, esse é o foco que nós vamos trabalhar aqui. Então, qual é o conteúdo para essa aula? Bem, então o conteúdo dessa aula, as teorias demográficas e os conceitos de demografia. Então, compreender o conceito, de população, população absoluta, população relativa, crescimento populacional, crescimento vegetativo, crescimento absoluto, taxa de natalidade e taxa de fecundidade. Então, nós vamos discutir todos esses elementos para nós compreendermos o que é realmente o crescimento populacional e como ele interfere na nossa sociedade. Então, o primeiro termo que nós vamos discutir aqui, então nós vamos ler uma pequena pesquisa, falando sobre que 1/5 de toda a população feminina do Brasil reside em São Paulo. A população feminina do estado de São Paulo é formada atualmente por 23 milhões de mulheres e corresponde a mais da metade da população paulista, sendo 51% de mulheres e 21% em relação à população feminina brasileira, ou seja, 1/5 de toda a população brasileira é formada por mulheres paulistanas. Então, esses dados correspondem ao perfil da mulher paulista e à demografia, escolaridade e trabalho e renda, publicado pela Fundação SEAD. As mulheres paulistas possuem o maior nível de escolaridade que os homens, visto que a proporção de mulheres que concluíram o ensino médio supera a dos homens, na faixa de até 54 anos. Então, esse estudo, então a SEAD, ela fez essa análise que mostra que grande parte da população, uma grande parcela da população brasileira, ela é representada por mulheres paulistas, E isso mostra também quais são as características dessas mulheres. Elas têm um maior nível de escolaridade, em comparação aos homens na mesma faixa etária, no mesmo momento de vida. Bem, então na faixa dos 25 aos 34 anos, percebe-se que a maior diferença. Então, 34% das mulheres completaram o ensino superior para 27% de homens. Em 22, em 2022, 36% das mulheres com 25 anos ou mais concluíram o nível médio e 26% o nível superior. Então, eles fazem uma projeção que em 2040 a população feminina deve atingir seu pico no estado e passará a ser de 24 milhões e meio de indivíduos. Então, decrescendo a partir de então. O resultado da interação entre os níveis, que vão ter a diminuição da fecundidade e a migração com o acréscimo da esperança de vida. Então, dentro desses estudos, então nós estamos vendo aí alguns dados que vai entrar no nosso debate. Então, dentro desses estudos, nós vamos ver que haverá o processo de diminuição da população, principalmente levando em consideração a taxa de fecundidade. Então, nós teremos um número menor, de pessoas nascendo, e nós teremos também a questão da migração com o acréscimo da esperança de vida, principalmente esperança de vida, dentro desse contexto, melhor qualidade de vida dessas pessoas. Então, esses dados, ele foi fornecido pela SEAD, isso foi essa pesquisa publicada nesse link, de acesso em 15 de maio de 23. Bem, para nós refletirmos aqui,
Então, qual a importância do estudo da Fundação SEAD para a criação de políticas públicas? Então, quando nós pensamos nessa pesquisa, qual é o impacto dessa pesquisa para a criação de políticas para atender melhor essas populações? Então, o SAED, né? Então, qual é essa importância? Né? Então, o SAED é a fundação vinculada à Secretaria da Fazenda e Planejamento e hoje é o Centro de Referência Nacional na produção e publicação de análises sobre estatísticas socioeconômicas e demográficas. Para isso, ele realiza pesquisa que vai levar em consideração todos os aspectos dessa sociedade. Então, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, escolaridade, renda, entre outros modelos, para poder se criar um perfil dessa população. Bem, então, o que nós vamos ver aqui? Então, nós vamos iniciar esse contexto. A primeira coisa que nós vamos discutir aqui, o que é população? Né? Então, a população é exatamente a quantidade de pessoas que vivem em um determinado território, né? Que vivem em uma determinada região. Então, quantas pessoas vivem realmente ali? Né? Então, dentro daquele território também nós temos duas visões de como ver essa população. Né? Então, nós podemos classificar a população como população absoluta e população relativa. Então, nós vamos iniciar aqui, né, buscando entender o que é a população absoluta. Então, segundo a nomenclatura demográfica, então, a população absoluta é um número total de pessoas que vivem em um determinado lugar, levando em conta todas as suas idades e gênero. Já a população relativa é a quantidade de habitantes em relação ao território em que vive. Ela é calculada dividindo a população absoluta pela área territorial. Então, a absoluta, ela é a quantidade de pessoas que vivem ali. A relativa é quando você pega o número absoluto e divide na área, tendo uma base de quantas pessoas ocupam cada quilômetro quadrado. Né? Então, isso vai determinar o que nós chamamos de concentração demográfica. Né? Então, qual é a concentração da população naquele bairro? Então, nós temos bairros que têm uma concentração demográfica maior e outros, né, que nós temos uma concentração menor. Então, isso leva em consideração, né, que esses estudos apontam melhores relações, né, nas políticas públicas, entre outros conceitos, dentro daquela realidade. Então, o crescimento populacional, que é também uma outra teoria, então, com esse crescimento demográfico, é a variação do número de pessoas que vivem em uma determinada região ao longo do tempo. Então, essa variação pode ser causada tanto pela entrada de pessoas, pela imigração, tanto, né, por sua saída, ou pelo aumento da taxa de nascimento, de natalidade, ou de óbito, de mortalidade. Então, quando a gente analisa a questão do crescimento populacional, nós temos que levar essas variáveis em consideração. Então, uma população, né, o crescimento populacional, ele depende de todas essas variantes. Né? Então, no caso, nós acabamos de sair de uma pandemia. Então, o número de mortalidade entre 2020 até mais ou menos meado de 2022 era muito alta por conta da Covid. Então, isso deu um impacto significativo nesse crescimento populacional. Então, nós podemos também trabalhar a questão da entrada de imigrantes no Brasil. Então, o Brasil é um país que recebe muitos imigrantes, né, principalmente de países que estão em guerra ou que estão em momentos conturbados na economia e na política. Então, nós vemos a entrada de muitos venezuelanos, angolanos aqui no Brasil. Então, o crescimento populacional tem a ver com essa dinâmica. Bem, então, o crescimento populacional pode ser dividido em dois tipos: o vegetativo, ou que nós podemos chamar de natural, e o crescimento absoluto. Então, o crescimento vegetativo ou natural é diferente entre taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Então, nós vamos pensar o seguinte: então, qual foi o crescimento? Nós vamos pegar quanto nasceu e quantos morreram, nós vamos ver qual a diferença entre os dois e nós vamos ver, né, nós vamos chegar a esses dados. Então, um crescimento natural ou vegetativo. Né? Então, e o crescimento, né, quando a taxa de natalidade e mortalidade eles estão ali equilibradas. Né? Então, isso dá uma visão de um crescimento vegetativo. Isso não cria tanta disparidade. Né? Então, nós temos que levar em consideração isso.
Então, nós fazemos uma conta simples. Nasceu tantos, morreu tantos, qual a sua população vegetativa. E nós temos o crescimento absoluto, que é a variação total do número de habitantes em uma determinada região, levando em conta o crescimento vegetativo e o saldo de migração. Então, nós fazemos a conta. Quanto nasceu, quanto morreu, né? Aí nós chegamos a esse dado. Aí nós somamos também a entrada de pessoas que entram no país legalmente, né? Aí que tem uma questão que nós também devemos levar em consideração. Existe um grande número de imigração ilegal, né? Então, também tem esse ponto que nós, né, temos que levar em consideração. Então, o crescimento absoluto é isso. É exatamente o crescimento levando em consideração o crescimento vegetativo, mais as entradas e saídas de pessoas. E a explosão demográfica, que é um termo utilizado para descrever o aumento rápido e significativo da população em um curto período. Então, esse fenômeno acontece a partir, né, principalmente no século XX, né, em vários países do mundo, principalmente na África, na Ásia e na América Latina. Então, no início do século XX, nós temos principalmente surgem diversas novas tecnologias voltadas à medicina e à qualidade de vida dos seus indivíduos. Então, nesse contexto, o número de pessoas ele tende a ter um salto bem significativo. Então, nesse contexto, né, então ocorre uma queda brusca, né, da taxa de natalidade, só que ao mesmo tempo, né, assim, cai o número de mortes, né, da taxa de mortalidade, mas a taxa de natalidade continua, né, a mesma. E além das movimentações, né, populacionais causadas no final da Segunda Guerra Mundial. Bem, então a taxa de natalidade é exatamente isso, a quantidade de nascimentos que nós temos em uma determinada região em um determinado, né, período, e a taxa de mortalidade é a quantidade de óbitos, né? Então, a quantidade de óbitos que ocorrem dentro daquele contexto. E a fecundidade? A fecundidade é quando nós levamos em consideração, né, os indicadores de número total de indivíduos nascidos vivos e uma população, né, total de mulheres que estão na idade produtiva, que seria, né, reprodutiva, que seria dos 15 aos 49 anos. E essa medida oferece uma visão, né, do quadro reprodutivo de uma determinada população. Então, nós pegamos o número de nascimento e nós vamos levar em consideração o número de mulheres que estão no período de fertilidade naquela sociedade. Então, nesse sentido, né, nós temos uma taxa, né, de natalidade. Então, quantas, né, ou melhor, de fecundidade. Então, quantas gravidez você pode ter um cálculo dividindo isso. Então, qual é a porcentagem, né, de fecundidade dentro daquela sociedade, projetando qual será, né, a taxa de crescimento populacional daquela região. Bem, então, a taxa de fecundidade foi aquilo que eu estava explicando para vocês, né? Então, nós dividimos tudo isso e, principalmente, as crianças nascidas vivas, né? E as mulheres de idade fértil. Então, é importante medir a demografia para avaliar a taxa de reprodução de uma população em um determinado período, para entender mais ou menos como é que vai ser o desenvolvimento daquela sociedade e quais são as políticas públicas que nós vamos adotar também naquela sociedade. Bem, então, o crescimento populacional, né, para a gente trabalhar aqui um pouquinho dentro desse contexto. Então, o crescimento populacional do Brasil passou em diferentes fases ao longo da história. Na década de 30, a população brasileira era de cerca de 40 milhões de habitantes, e nas décadas seguintes ocorreu um aumento significativo, principalmente devido à queda da taxa de mortalidade e o aumento da expectativa de vida. Então, na década de 60, a taxa de crescimento anual da população era de 3%. Né, e resultado de uma alta da taxa de natalidade e de uma queda gradual da taxa de mortalidade. Então, nós vemos uma evolução dessa população, né, comparando, né, aquilo que nós estamos falando com o estudo de caso aqui, levando em consideração o crescimento populacional do Brasil. Então, no entanto, a partir da década de 80, a taxa de crescimento populacional começou a diminuir gradualmente, devido principalmente à queda da taxa de natalidade. A partir dos anos 2000, o crescimento populacional passou a ser inferior a 1% e atualmente situa-se em torno de 0,7%. Ainda assim, o Brasil continua sendo um dos países mais populosos do mundo, né? Segundo, né, as pesquisas, né, do último censo, nós estamos girando em torno de 213 milhões de habitantes.
Então, aí nós taxamos o perfil da população brasileira, que na primeira metade do século XX, né, começa a ter um crescimento extremamente vertiginoso, um crescimento rápido, só que devido às transformações no perfil da população a partir de 1980, essa taxa de natalidade ela sofre quedas significativas e isso vai impactar no crescimento da população. Bem, né, então aqui nós temos, né, então vale destacar esse gráfico, né, como é que funciona, né, essas mudanças e principalmente que a taxa de natalidade, de fecundidade, ela não é igual em todos, né, em todos os territórios. Né? Então essa taxa de natalidade ela sofre algumas mudanças dependendo de algumas regiões e isso leva ao crescimento, ele não é linear em todas as regiões. Então tem regiões que tem uma taxa de natalidade muito mais alta e outros mais baixas. O que vai modificando aí é principalmente levando em consideração né, a queda, né? Então, nesse caso, a queda da taxa, né, da população mais jovem, né, e principalmente, né, aumentando, né, principalmente a questão da população mais idosa. Isso vai levar a novas políticas públicas para melhorar as condições dessas pessoas. Bem, e a redução da taxa de fecundidade tem impacto significativo na estrutura, né, assim, na estrutura etária da população, como nós estamos falando, principalmente na questão socioeconômica do país. Por exemplo, a diminuição da proporção de crianças em relação ao total da população pode levar às mudanças de demanda dos serviços públicos, como educação, saúde, entre outros serviços, né, que são fornecidos pelo Estado. Então, né, dentro desse contexto, nós temos que fazer essas análises. Então, como é que nós vamos melhorar a vida dessas pessoas? Quais são as políticas públicas que nós vamos atender? Né? E manter a previdência social, né? Porque quanto menos pessoas jovens trabalhando, menor a arrecadação, né, da previdência social. Isso vai levar, né, a problemas significativos na continuação do pagamento das aposentadorias. Então, cabe ao governo achar soluções para esses problemas. Então, aqui nós temos as nossas referências, né? Então, essa aula, ela teve como objetivo trabalhar esses conceitos, o que é população, crescimento populacional, o que isso impacta na sociedade de uma forma em geral. Qualquer dúvida, deixe seu comentário, né? Deixe as suas expressões. Se você gostou aqui do trabalho, né? É um trabalho simples, mas é para atender melhor a todos, né? Da melhor forma possível. Né? Se você gostou do trabalho, se inscreva no canal, deixe aqui seu like, né? Aproveite, né? Deixe algumas observações, temas que vocês queiram que sejam trabalhados dentro da área de humanas e como isso nós podemos melhorar o nosso contexto de estudos. Bem, gente, muito obrigado pelo apoio e vamos continuar os nossos estudos.